Que a inteligência artificial pode criar uma religião global? E a IA, ela pode substituir líderes religiosos? Os algoritmos estão moldando a nossa fé? IA, engano, fim dos tempos, o que a Bíblia fala sobre tudo isso? Imagine um mundo onde os sermões são escritos por inteligência artificial. Aconselhamentos espirituais são feitos por chatbots. Milhões de pessoas recebem conteúdos religiosos personalizados por algoritmos. Parece ficção científica. Mas, na verdade, infelizmente, isso já vem acontecendo. Hoje, as ferramentas de inteligência artificial elas já são usadas para traduzir textos bíblicos, organizar estudos teológicos, criar sermões, responder perguntas acerca da fé e produzir conteúdos religiosos para as redes sociais. A tecnologia por si só ela não é um problema. Ela pode ser uma ferramenta muito útil quando ela é utilizada com sabedoria. Até mesmo as imagens que a gente faz, animações aqui dentro dos nossos vídeos, a gente tem muita ajuda da inteligência artificial. Entretanto, uma pergunta precisa ser respondida com muito cuidado. Nós estamos utilizando a tecnologia ou nós estamos permitindo que ela molde as nossas convicções? Algo importante para pensar, né? Os algoritmos, eles já influenciam aquilo que nós assistimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós compartilhamos. Eles aprendem quais são as nossas preferências e passam a mostrar os conteúdos cada vez mais alinhados com aquilo que nós temos interesse. Isso pode criar certas bolhas de informação e reforçar crenças sem espaço para questionamentos ou aprofundamentos. A tecnologia ela pode até mesmo acelerar um comportamento que a Bíblia já descrevia. Buscar apenas aquilo que queremos ouvir. E existem, inclusive, pessoas que só aceitam aquilo que elas acreditam. Elas não aceitam mais o contraditório. A tecnologia moldou a mente delas de tal forma que qualquer contraditório apresentado, ela já se torna reativa. Conforme 2 Timóteo 4:3, a gente vê, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Gente, atenção, uma coisa é você ter a sua convicção daquilo que você crê, ou daquilo que você estuda, daquilo que você aprende, daquilo que você desenvolve, daquilo que você se questiona, e também os seus princípios. Outra coisa é aquele seu mundo, daquilo que te interessa ser apresentado para você e você não aceitar mais nada que seja divergente daquilo. Quando a Bíblia fala sobre os últimos tempos, o tema mais tratado na Bíblia, ele está focado sobre enganos. E é um dos alertas mais repetidos. Não é sobre a tecnologia, é sobre aquilo que engana. Jesus mesmo falou, Mateus 24, né? Aquelas que ninguém vos engane, que surgirão muitos falsos mestres. A IA, ela pode produzir imagens, vídeos, vozes extremamente convincentes. O que faz com que o discernimento se torne cada vez mais indispensável. Enquanto a tecnologia avança rapidamente, eu tenho certeza que muitos cristãos acabam se perguntando: a Bíblia previu alguma coisa acerca da inteligência artificial? Será que nós estamos diante do cumprimento das profecias bíblicas? Ou então nós estamos repetindo um padrão que já aconteceu no passado diante da tecnologia, quando as pessoas tiveram medo da internet, tiveram medo dos computadores? Vamos analisar isso com equilíbrio, contexto histórico e principalmente à luz das Escrituras. A Bíblia fala diretamente sobre inteligência artificial? A resposta mais simples que nós podemos trazer é não. A Bíblia não menciona computadores, não menciona internet, não menciona robôs e não menciona inteligência artificial. Mas isso não significa que ela não tenha princípios importantes para orientar a compreensão da tecnologia.
O princípio fundamental é: a Bíblia ela não prevê tecnologias específicas, mas ela revela padrões espirituais, comportamentos humanos que vêm se repetindo ao longo da história. A tecnologia seria algo bom ou seria algo ruim? A tecnologia em si, ela é a evolução dos desenvolvimentos humanos. Por exemplo, a Arca de Noé é um princípio de desenvolvimento. Depois disso, a gente pode falar sobre a construção da escrita. Ela nos auxiliou a entender a preservação das escrituras e a nossa comunicação até hoje, né? Por outro lado, esse mesmo crescimento e desenvolvimento, ele pode ser usado para o mal. Esse desenvolvimento e até a chegada tecnológica, ela pode ser utilizada para promover uma autonomia em relação a Deus, uma autossuficiência e orgulho do homem em relação à questão de poder e acreditar que por conta de tudo que existe ela não precisa de Deus. A questão central das profecias bíblicas, ela não está preocupada em responder sobre a tecnologia. Ela está preocupada em responder sobre o coração humano. A Bíblia, ela alerta 3 elementos importantes. Engano espiritual, que nós já falamos em vídeos sobre outros temas. Disseminação de mentira, ou seja, está vinculado ao grande engano. E controle econômico e adoração. Quando a gente vai ali para Apocalipse 13, ele fala, né, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. A tecnologia, ela pode facilitar o acontecimento desses 3 cenários? Tranquilamente. Mas a Bíblia, ela não identifica especificamente nenhuma tecnologia para que isso aconteça. E a IA, ela pode amplificar esses cenários? Não sabemos, porque afinal, a inteligência artificial, ela já é capaz de criar vídeos falsos extremamente realistas, clonar vozes, personalizar informações e influenciar padrões e opiniões. E essas ferramentas, elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, a pergunta que deveria ser feita é: não é se a IA gera a marca da besta, mas como a IA pode influenciar questões relacionadas ao engano, à privacidade, ao poder e até mesmo à ética. A gente precisa ter alguns cuidados importantes. A história mostra que em diferentes épocas os cristãos associaram a tecnologia ao fim dos tempos. Diferentes pontos. Eu até me lembro que quando estava para chegar o ano 2000, as pessoas estavam apavoradas com o bug do milênio, porque aquilo podia vincular definitivamente ao início de grande tribulação e tudo mais. Essas associações da marca da besta já aconteceu com telégrafos, depois com a televisão, depois aconteceu com a criação do código de barras, com a internet, com os microchips. Por isso, nós precisamos ter discernimentos para que não transformemos cada um dos avanços tecnológicos em um sensacionalismo. O que nós temos que pensar é: a volta de Jesus é um fato iminente para acontecer e temos que estar preparados. Independente se você é pré-milenista, pós-milenista, amilenista, independente se você é pré-mid ou pós-tribulacionista, estar pronto, preparado, é o que você precisa, né? E aí a gente fala, né? Nossa, mas aí a IA está fazendo tudo isso? Será que não está conectado a isso? Independente da interpretação escatológica, muitos estudiosos, eles concordam que o que Apocalipse descreve é uma combinação de poder, influência e adoração. A inteligência artificial, por si só, ela não é um governo global. A inteligência artificial, por si só, ela não é uma religião. Mas ela pode ser uma ferramenta poderosa para ampliar a influência simultaneamente. E aí, qual deveria ser a posição do cristão em relação a tudo isso? A resposta bíblica não é termos medo da tecnologia, é termos maturidade espiritual. O cristão não deve rejeitar toda a tecnologia,
Entretanto, ele também não deve terceirizar o seu discernimento para os algoritmos. Ele não deve terceirizar a sua maturidade espiritual, leitura bíblica para os algoritmos. Não viver morrendo de medo com a da tecnologia. Não viver apavorado com cada nova evolução que a tecnologia traz, mas estar atento de como essa tecnologia pode ser usada para aquilo que nos afasta de Deus. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Você acredita que a IA poderá ser apenas uma ferramenta ou ela pode influenciar profundamente a espiritualidade das próximas gerações? Deixe as suas opiniões nos comentários.